Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa segunda-feira da oitava de Natal, dia 31, último dia do ano. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São João, capítulo 1, dos versículos de 1 a 18, onde o Evangelho de São João começa falando do verbo que estava junto de Deus, eternamente junto de Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Quero dizer, amados e amadas de Deus, o Verbo eterno que estava eternamente com o Pai, o Verbo eterno que é o mediador da criação, através do qual tudo foi feito, a criação traz a marca do Verbo. O Pai cria tudo, o Pai criou tudo através do seu Filho. E continua o texto do Evangelho de São João. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O Verbo é vida, nele estava a vida. Ele não é só vida, ele é também luz, e a luz brilha nas trevas para dominá-la. E aí o texto do Evangelho fala de todo o testemunho de São João Batista, que dá o testemunho de Jesus. No Verbo estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E João é aquele que vem dar testemunho de Jesus. Jesus é luz, ele é luz que ilumina. É uma expressão muito cara ao Evangelho de São João. Ele é a luz dos homens. E continua o texto do Evangelho. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela. O Verbo de Deus, ele é a palavra eterna, é a palavra criadora, é a palavra através do qual Deus criou tudo. E o auge do prólogo do Evangelho de São João está no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Amados e amadas de Deus, esse Verbo que estava eternamente com o Pai, esse Verbo que é vida, esse Verbo que é luz, ele se fez carne, quer dizer, ele entrou verdadeiramente na nossa história, ele se tornou um de nós. Quando o Evangelho de João diz que o Verbo se fez carne, ele quer dizer que o Verbo verdadeiramente entrou na nossa realidade, ele se tornou verdadeiramente aquilo que nós somos. Os Evangelhos de São Lucas e também de São Mateus falam da infância de Jesus, falam do nascimento de Jesus. Aquilo que São Lucas narra no nascimento, o Evangelho de São João usa um único versículo, esse versículo 14. E o Verbo se fez carne. Carne não é simplesmente aquilo que nós compramos no açougue aqui. Carne é a realidade humana. Ele se tornou verdadeiramente um de nós. Ele entrou verdadeiramente na nossa história. Ele se tornou igual a nós em tudo, menos no pecado. E o Verbo se fez carne para quê? Para nos ensinar a vivermos como filhos de Deus. Santo Irineu diz que na encarnação do Verbo nós visualizamos aquele do qual fomos criados imagem. O ser humano foi criado à imagem de Deus, diz o livro do Gênesis, mas o ser humano não sabia de quem ele tinha sido criado imagem. Quando o Verbo se encarna, quando o Verbo entra na nossa história, agora o ser humano sabe de quem ele foi criado imagem. Ele foi criado à imagem do Verbo de Deus, ele foi criado à imagem de Cristo. E qual é o caminho do ser humano então? Formar-se, plasmar-se, modelar-se segundo Cristo. Seguir Cristo é o caminho do homem, é a realização do ser humano. Em Cristo está o sentido da vida humana, em Cristo está a realização do ser humano. Somente Ele pode nos realizar totalmente, porque somente Ele pode nos dar palavras de vida e de vida eterna. Um bom dia para todos e todas.
Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.